coloco aqui em oração pelo meu pai. Essa semana tem aniversariante na minha casa, na minha família, que é o meu pai na sexta-feira. E todos os idosos, né? Que meu pai já é um idoso, então que Deus proteja todos os idosos, principalmente nesse tempo difícil, tempo de pandemia. Amém? Dora, Oi, Ana Luísa. é aniversário da minha irmã. É hoje, Ana Luísa? É hoje? Sim, Sim, então pela irmã da Ana Luísa, celebrando a vida, né? Fazer aniversário é celebrar a vida, o dom da vida. Então que Deus dê bastante saúde à sua irmã, Ana Luísa. Então nós estivemos reunidos, estaremos sempre unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, amor? Professora, Oi. como assim não vamos mais nos encontrar essa semana? Ué, eu só tenho aula com vocês às terças-feiras. A gente não se Ah, tá. encontra. Redação, eu só entro com vocês um dia da semana em uma aula. Nossa, não dá para nada. Quer dizer, dá sim. Não vou dizer que não dá para nada, porque dá sim. A gente se encontra, a gente conversa e, e vamos dar início, então, agora ao conteúdo de redação. Vamos lá. Eu mostro sempre, todas as minhas aulas, eu mostro esse cronograma de redação. Temos que mudar uma data aqui, Gabi? Peraí. Semana passada nós não tivemos aula, que foi o feriado do Dia do Professor antecipado, então esse texto dissertativo eu vou mudar aqui, tá? Nós vamos conversar sobre ele hoje, esse terceiro item, que é texto dissertativo, vamos voltar, vamos recordar, porque só temos mais 2 textos dissertativos para que a gente possa trabalhar e vocês desenvolverem bem, para a gente ir finalizando redação, tá? Então, já modifiquei aqui uma data. Então, vejam bem, alunos, uma preocupação de sempre. Eu quero reforçar, e hoje eu preciso de muita atenção de cada um que está aí do outro lado da telinha, né? De cada um. Nós temos no 9º ano A, preciso dizer, hein? Coloquei nos grupos, perceba que alunos não estão dando importância à entrega dessas redações. Final do ano está aí. Então, depois, não adianta reclamar, vai ser mais uma disciplina que você vai precisar se preocupar. E é uma disciplina que, se você tem a disciplina, vamos dizer assim, a responsabilidade em entregar todas as produções, você não fica com nota baixa. Ou não fica com nota muito baixa, né? Pode ficar lá com a sua média, mediano, ser um aluno mediano, mas que não fica em vermelho de forma alguma. Basta você ser responsável e disciplinado nas entregas. Então, eu tenho um aluno dos 2 nonos anos que não entregaram nenhum dos 2 trabalhos já pedidos, sendo que um já finalizou o prazo no dia 6 de outubro, o outro finalizou o prazo dia 14 de outubro. Está zerado. E esse aluno não se preocupa com isso? Será possível uma reflexão nonos anos? Isso serve para todos. Claro que o que eu estou mencionando agora, para muitos, não há necessidade de escutar. Mas eu já coloquei os nomes nos grupos e falei que eu falaria, e mencionei que eu falaria apenas uma vez. Então, para cada gênero textual, eu vou fazer isso. Do primeiro, eu já mencionei lá no grupo, já foi cobrado. Não entregou e não se interessou em entregar e nem justificar, como vai ficar? Como que eu vou dar nota? No segundo, coloquei lá do post, coloquei novamente no grupo, que eu mencionei, vou mencionar apenas uma vez. Não entregou, Professora, não justificou? Como que eu vou pontuar? Diga, aluno. a redação do post do capítulo 3 eu te entreguei no dia 14, você recebeu? Recebi, já devolvi a sua nota, eu vou até dizer de quem eu já corrigi, porque está acontecendo alguns probleminhas assim de outras séries onde eu tenho mais contato, né? Às vezes o aluno envia para um e-mail que falta uma letra, envia errado, não chega para mim. E quando eu retorno, às vezes o aluno não vê. Eu já corrigi quase todos os posts, não foram todos, não.
né, que eu dou uma pausa, que eu tenho muitas turmas, então eu pego às vezes 9º ano, depois outra hora eu mudo para 8º e assim vai. Então, se eu não retornei, ou eu ainda não corrigi, eu vou dizer então quem já está corrigido e quem já me entregou, tá? Então vocês verifiquem aí se vocês receberam corrigido. Então, olha bem, eu vou falar do post, que foi um que encerrou no dia 14, que foi na terça-feira passada, quarta-feira passada, né? A Amanda eu já enviei com a nota, a Ana Clara Dias já enviei com a nota, a Andriei também, o Bruno, o Davi Drummond, o Luiz Gustavo e a Sofia, do 9º ano A, esses eu já corrigi. Agora eu vou falar os nomes de os alunos que já me enviaram o post, que eu já recebi, mas eu ainda não corrigi, tá? A Ana Caroline, eu vi hoje cedo que ela enviou, a Ana Luísa, o Luiz Felipe, o Murilo, Virna e o Vitor Santos, do 9º ano A, todos esses já me enviaram. Então, quem eu não falei o nome são os alunos que não enviaram o post. Como eu tenho alunos da carta aberta que também ainda não enviaram. Eu estou preocupada com Cauã e Marisol, não enviaram nada para mim. Pensem aí, hein? A vida de vocês escolar, na vida escolar de vocês. O 9º ano B, os alunos que enviaram o post, que eu já retornei com a nota, já enviei, já corrigido. A Ana Clara Tavares, a Ana Clara Vilarinho, Gabriela, Ian, Isabela, Júlia Arantes, Júlia Emanuele, Luiz Guilherme, Maria Clara, Paulo Vitor, Pedro Henrique, Tainá, Vinícius, Vitória e William. Esses eu já corrigi. Agora eu vou dizer quem eu já recebi o post que eu ainda não corrigi. A Brenda, a Esther, apenas. Então, falta eu corrigir da Brenda e da Esther. Os que eu não mencionei nome são os que ainda não me enviaram, ok? E eu tenho nesta turma o Eduardo, que não enviou nenhuma produção ainda, nenhuma das duas, e nem o Luan. Eduardo e Luan estão devendo as 2 produções, então estão zerados. Atenção, hein? Estou lembrando, é o que eu posso fazer na hora da aula. Alguns alunos ainda estão faltando post, outros alunos estão faltando carta aberta, e esses 2 que eu mencionei, faltam as 2 produções. Meus amores, fiquem atentos, tá? Estamos em reta final. E terceiro bimestre não tivemos bons resultados em notas de alguns alunos. Então, esses que estão com notas muito baixas, acordem, ainda há tempo de acordar e de se movimentar para que eleve nota, que aumente sua nota. Tá bom? Alguma dúvida em relação aí ao cronograma? Aos e-mails que eu retornei corrigidos. Então, quem eu não falei o nome são os alunos que estão me devendo, estão devendo redação, tá? Tem alguma dúvida, os 9º anos aí? Tem? Alguma dúvida? Esse Não. silêncio diz o quê? O silêncio diz que ninguém tem dúvida? Oi. Quem me chamou? Quem falou? Oi? Nossa, que não tem dúvida. Não tem dúvida. Ok. Então, vamos lá, alunos. Vocês têm apenas 2 produções a serem trabalhadas no decorrer do bimestre. E hoje e na semana que vem, nós vamos estar conversando, reforçando esse texto dissertativo argumentativo. Deixa eu voltar lá no slide.
porque lá no slide, só para vocês verem os capítulos, só um minutinho. Então, olha só, essa terceira produção que nós vamos ver hoje, e vamos dar continuidade semana que vem, porque esse texto dissertativo argumentativo, eu percebo que ainda tem alunos que estão com dificuldade de acompanhar a estrutura. Quem já pegou a estrutura desse texto, tranquilo, é somente escutar e depois já ir trabalhando e se preparando. E tem que ser muito bem preparado, cada um deles vale 25 pontos. Então, eu vou exigir bem mais, tá? Qualquer erro ortográfico, qualquer erro que eu vou citar a vocês que está acontecendo muito de repetição de palavras. Isso, nono ano, tem produção textual que se você que produziu relê a sua produção, você fica cansado de ouvir as mesmas palavras um monte de vezes. Isso não pode acontecer numa redação, numa produção. Você colocar a mesma palavra um monte de vezes. Então, evitar a repetição. Vou exigir mais na correção das últimas duas produções, tá? Vou tirar mais pontos, então vocês tentem fazer, prestando atenção no que eu vou falar na aula de hoje, na aula de semana que vem, porque será cobrado com maior exigência, tá? Então, respondendo aqui no bate-papo para um aluno, falei sim, aluno, que você ainda não entregou nenhuma produção até agora, tá? Nenhuma das duas aí, nem a carta aberta, nem o post. E hoje vamos para a terceira. A Marisol que está entrando aí agora. Marisol, citei seu nome, hein? Você também não entregou nenhuma produção até agora. Infelizmente, eu tenho que fazer isso assim, no meio de todos. Não tem jeito. Não tem outra maneira, tá? Então, vamos lá. Então, hoje daremos continuidade a esse gênero textual que vocês já conhecem, já fizemos nos bimestres anteriores umas 3, 4 produções, eu não estou lembrada, de texto dissertativo, argumentativo, e que ainda tem alunos que não conseguiram dominar, entender a estrutura. Então, lembrando, vai valer 25 pontos, não é para a semana que vem, então vocês terão esta semana e a semana que vem, assim vamos dizer, tranquilos em relação à disciplina de redação. E é uma oportunidade... Eu quero dar o cu! Eu quero dar o cu! É uma oportunidade de quem ainda não entregou as produções para fazerem. Claro que vão ganhar bem menos pontos, bem menos mesmo. A partir de agora, a carta aberta, então, vai ganhar bem menos pontos. Mas tem lá uma pontuação, pelo menos, é melhor do que ficar com 0, certo? Nonos anos. Então, vamos lá. Dentro do texto dissertativo argumentativo, só uma pergunta sem a gente começar. Eu quero dar... Quantos parágrafos precisam ter? Quem se lembra no texto dissertativo argumentativo? 3, 4. 4 parágrafos, muito bem, Maria Clara. Só um minutinho, Ana Luísa quer falar comigo alguma coisa? Tem um invasor na aula, né? Vamos dar continuidade aqui, vamos ver até onde esse invasor a gente consegue retirá-lo, né? Alguém que anda atrapalhando. Vai tomar no seu cu, filha da puta. Vai te fuder, vai se fuder, vai pra casa do... Eu quero dar o cu! Não, Eu sei tu é nessa porra. peraí, Você não, onde tu mora nessa porra. Eu quero dar o cu! Nessa porra. Vai tomar no cu, porra. Eu quero dar o cu! Eu estou tentando remover, alunos, estou tentando aqui, eu e a Gabi. São 2. Hã? É porque são 2. São 2, são 2 invasores, alunos, e eu fiquei sabendo que está acontecendo, que aconteceu isso em outras aulas também. Hoje já tinha acontecido? Ou está acontecendo só na minha? Será, Só na Vitor sua. Santos? Tá Será? bom, o nome da Marisol e da Estranha. Ah, entra com o nome... Pode entrar com o nome de aluno daqui, professor. Exatamente. Marisol está aí, gente? É Agora? só ela... hoje, professor. Hein? Só nesse dia você foi a primeira a ter invasor.
Tá. A Marisol está aqui agora? A Esther Mendonça está aqui agora? Hein? Vamos ver se são 2, então, usando o nome dessas 2 alunas, Marisol e Esther Mendonça. Vamos ver. Nenhuma das 2. Então, são alunos aí, invasores, colocando o nome das 2. É alguém conhecido, né? A gente pode refletir isso. Então, vamos lá. A Maria Clara já respondeu a primeira pergunta, que um texto dissertativo argumentativo, ele é composto por 4 parágrafos. Muito bem. O primeiro parágrafo, qual é? Isso é fácil. Primeiro parágrafo, pessoal. Introdução. Introdução. E quantos parágrafos de desenvolvimento? 2. 2 de desenvolvimento. E é lógico, o quarto e último parágrafo é a conclusão. Então, agora, dentro da introdução, ó, sem a gente ler nada, vamos rever isso. Dentro da introdução, o que precisa ter? Tem até aqui já no slide, né? O que precisa ter na introdução? Hein? A tese? Você precisa apresentar a sua tese no primeiro parágrafo de produção textual. O que é uma tese? O que é uma tese? É o que a pessoa vai defender? É o que a pessoa vai defender. Oh, que linda! Eu agradeço a esses alunos participativos, essas alunas, né? Estou ouvindo bem as meninas aqui. É o que vai defender, é a sua tese. Nos 2 parágrafos de desenvolvimento, o que faz nesses 2 parágrafos de desenvolvimento? Defender sua tese. Você vai defender a sua tese. Na introdução, você apresenta a sua tese. Nos 2 parágrafos, você desenvolve. De que maneira vocês desenvolvem essa tese? Com argumentos? Com argumentos. Mas que tipos de argumentos? O que pode ser colocado nesses desenvolvimentos? Outros alunos podem participar, hein? No desenvolvimento pode falar, tipo, argumentos falando a favor da tese que você acredita sobre o tema. Você pode colocar. Exemplos gerais. Sim, você coloca. Colocar a sua opinião, né? Você, exatamente, Bruno, vai colocar a sua opinião e seus argumentos, você vai defender aquela sua tese. Além disso, o que vocês podem colocar nesses 2 parágrafos de desenvolvimento? Além dessa defesa, de que maneira você pode defender ali para dar credibilidade ao seu texto? Maxiar. Colocando, maxiar, imagem. Colocando o quê? Tipo, os prós e os contras, né? Daquilo que você fala. Tá, e o que mais? Você tá defendendo. E o que mais? Além disso, além da sua opinião, dos pós e contra, o que você defende, o que mais que pode colocar no desenvolvimento? Você pode pesquisar alguma coisa e colocar dentro do seu texto para ajudar a pessoa que está lendo a compreender o que você está apresentando. Aê, Virna, chegou onde eu queria. Além da defesa da sua tese nesses 2 parágrafos de desenvolvimento, além de você colocar o pós, contra, seus argumentos, você colocar aí citações, exemplos para dar credibilidade à sua defesa. De que forma? Vocês podem pegar o que de exemplo nesse desenvolvimento? Gostei, Virna, obrigada. O que pode ser colocado aí nos desenvolvimentos? Você pode pegar exemplo de um filme que você assistiu sobre aquele assunto. Você pode pegar uma entrevista que alguém fez com outra pessoa falando daquele assunto. Tudo para você colocar, para provar aquilo que você está falando, que é uma coisa certa. Que linda! Gente, olha, se vocês têm essa estrutura em mente, vocês não vão encontrar dificuldade alguma e vão para o ensino médio com esta certeza e esta facilidade em desenvolver texto dissertativo, argumentativo. Como eu falei para vocês, vai ser a base do ensino médio, hein? Para chegar lá com a professora de redação do ensino médio, para vocês falarem assim, eu aprendi legal isso no 9º ano. Olha que bacana. Vocês têm que aprender exatamente essa estrutura aí que a Virna colocou, e muito bem. Outros também, o Bruno colocou, a Amanda, aí tive a participação da Maria Clara, da
Ana Luísa, é isso mesmo, no desenvolvimento você colocar citações, exemplos que defenda aquela sua tese, né? Lá no 8º ano, a gente está começando agora o texto dissertativo argumentativo, em que a proposta lá era sobre a amizade. Então, tinha um texto motivador falando sobre a amizade, se ela é saudável, e que tinha que fazer a defesa dessa tese, né? Aí você tem que ver, a amizade para você é saudável? Se a tese é essa, no desenvolvimento você vai defender isso. E eu ainda dei para eles o exemplo, né, do grande poeta Mário Quintana, em que ele coloca a frase, a amizade é um amor que nunca morre. E ali eu posso colocar Mário Quintana no caso desse exemplo da amizade que eu estou citando a vocês. Mário Quintana como um poeta, vocês podem colocar frases de psicólogos que podem defender também essa tese, e assim por diante, alunos, tendo essa estrutura em mente, vocês todos irão muito bem num texto dissertativo argumentativo. A conclusão, quem que a gente pode falar sobre a conclusão? Quem se lembra? Colocar um agente interventor. Acho que é. Colocar o quê? Um agente para... Agente interventor. Acho. Colocar ali como uma intervenção e voltar à tese inicial. Você pode concluir até colocando alguma sugestão, né? Uma sugestão sua. Eu pensei no seguinte, alunos, nós vamos fazer uma releitura desses slides, mas eu gostei da participação aí, ó, esses alunos que falaram, já percebi que entenderam a estrutura, mas eu ainda percebo que muitos alunos dos 9º anos, no desenvolvimento das produções anteriores, ainda tem muita dificuldade, né? Então, hoje nós vamos reler os slides, na próxima semana nós vamos pegar o caderno de produção textual, onde tem um texto motivador, onde... No capítulo que vocês ainda verão, não sei se vocês estão no capítulo 13 em português ou já no 14, em que capítulo vocês estão em português? Com a Giovana? No 13, né? Ok, o capítulo 13 nós trabalhamos os posts, né? Inclusive, se ela falar alguma coisa dentro dessa estrutura, vocês já podem dizer que viram em redação, tá? Falem isso para ela. Então, no capítulo 14, que vocês vão ver um pouquinho de artigo de divulgação científica e vão desenvolver em redação a proposta de uso de animais em pesquisas científicas. É isso que nós vamos defender nessa tese como proposta. Então, na próxima aula, semana que vem, a gente vai dar continuidade, vendo o caderno de produção textual e vendo específico conclusão, tá? Hoje nós vamos tentar, já fizemos uma revisão, mas nós vamos ver nos slides para fixar a introdução e o desenvolvimento. Tá bom, alunos? Fiquem atentos, olhem, se vocês prestarem atenção nas aulas, não precisam me chamar tanto no privado, pedindo explicação, pedindo ajuda ou dizendo que não entendeu a proposta. Então, é só prestar atenção na aula que vocês vão conquistar o sucesso aí nesse gênero textual fundamental na vida de vocês, hein? Não se esqueçam disso. É esse tipo de gênero, é esse gênero textual que cai em todos os concursos que caem nos concursos públicos que vocês vão realizar aí na vida, que a gente já tem que pensar no futuro, e o futuro de vocês é ano que vem, 2021, entrando em ensino médio, onde em primeiro ano do ensino médio vocês já podem prestar um Enem, se desejarem, vocês podem fazer isso, né? Como uma experiência na vida de vocês. Então, já tendo em mente a estrutura desse gênero textual, importantíssimo em redação. Ok? Então, vamos lá. Quem pode ler esse slide, por favor? Que aqui vai só... Posso ler? Pode, Esther. Você quer que eu leia os 2 parágrafos ou só um? Só um slide, só esse que está mostrando aí para vocês. Texto dissertativo argumentativo. Uma das características essenciais do texto dissertativo argumentativo é a exposição de uma tese central logo na introdução do texto. Continua. Isso porque, mais do que informar os leitores a respeito de
determinado assunto, o autor do texto deve expor suas opiniões sobre o tema, ou seja, disserta e argumenta ao mesmo tempo. Nesse sentido, dissertar seria apontar informações, dados a respeito de um tema, enquanto argumentar seria defender um ponto de vista, a tese. Ok, então olha bem, gente. Olhem sempre esses slides, os alunos que têm dificuldade em montar um texto dissertativo argumentativo. Leiam o slide. Vocês vão ver o tema. Desse tema, vocês precisam pesquisar. Ninguém vai poder defender uma tese se não conhece o tema. Então, para você defender, você tem que ter argumentos e tem que conhecer o assunto. Vamos lá, dando continuidade. Um outro aluno, um menino aí, por favor. Eu posso ir. Pode, Bruno, diga. Toda argumentação inserida no texto deve ser comprovada a partir de informações verídicas, pesquisas, reportagens e mobilização de outras vozes de autoridade no texto para concordar ou não com suas ideias, como pesquisadores, filósofos, estudiosos, sociólogos, profissionais da área, etc. Ou seja, tudo que o autor sabe sobre o assunto deve ser comprovado. Aí, olha o que a Virna colocou para a gente, está aí, olha só as informações, pesquisas, reportagens, né? Colocando os pesquisadores, filósofos, estudiosos, sociólogos, profissionais da área, enfim, médicos, poetas, todos os que podem confirmar sua tese e ajudar a essas informações verídicas, elas são válidas. A Virna colocou isso aí para gente. Uma aluna agora, uma aluna para ler essa parte, uma menina, uma jovem aí, pode. Texto dissertativo argumentativo. A fim de manter a coerência temática e a coesão, o autor do texto utiliza operadores argumentativos, elementos linguísticos que orientam a sequência do discurso, mas, porém, entretanto, portanto, além disso, etc. Operadores de tempo e demonstrativos. Este, esse, aquele, agora, hoje, nesse momento, ultimamente, recentemente. Obrigada, Amanda. Isso aqui é fundamental. Atenção nas palavras repetidas que eu falei para vocês. Gente, é cansativo demais fazer uma leitura de um texto em que aparece umas 5, 6 vezes a mesma palavra. Às vezes, umas 3 vezes no mesmo parágrafo a mesma palavra. Isso a gente tem que substituir por sinônimos, ou pode substituir pelas conjunções, pelos pronomes, ou demais operadores aí, como diz, de tempo. Então, vocês enriquecem o texto colocando palavras diferentes, e tem esses operadores argumentativos que ajudam nesse processo, ok? Um menino agora, para ler essa parte, introdução. Um menino, o Bruno já participou, quero um outro menino rapidinho aí, por favor. Já deu 10 minutos, né? Um menino, meus amores. Então, uma menina, que a gente não pode perder tempo. Eu posso. Ok, Tainá, obrigada. Introdução. No início da dissertação, é necessário que o autor deixe claro qual é o assunto abordado no texto. E, além disso, qual será a tese, o ponto de vista a ser defendido. Contexto histórico, filosófico, algo que você aprendeu e que se encaixe no tema proposto, mais a tese no final do parágrafo introdutório. Olha, só vai dar tempo da gente chegar nessa parte aí de introdução, porque falta pouquinho tempo e eu tenho que fazer a chamada. Introdução do seu texto dissertativo argumentativo. Você vai ter que usar um contexto histórico. O que seria isso, nono ano? Contexto histórico. Que é isso? O que é contexto histórico? Se o tema é amizade, que é o que eu dei exemplo para vocês, o que é contexto histórico sobre amizade? O que eu vou ter que colocar nessa introdução? Hein?
Ai, nono ano, eu tenho que falar um pouquinho sobre esse tema. Se é amizade, tenho que falar um pouquinho nesse primeiro parágrafo de introdução sobre a amizade. Aí você pesquisa da internet, não é copiar e colar, ou num texto motivador, você pega as ideias e coloca na introdução um contexto, falando um pouquinho sobre o tema. E no final dessa introdução, você coloca a sua tese. O que você vai defender? A amizade, um exemplo, a amizade para mim é fundamental. Então, eu vou defender nos parágrafos de desenvolvimento essa sua tese, que é o exemplo que eu estou dando sobre a amizade. Então, essa é a parte da introdução específica de um texto dissertativo argumentativo. Vamos à chamada. Eu preciso parar aqui para a chamada e só mais uma vez, só recordando que eu vou colocar no grupo dos professores. Hoje os invasores iniciaram nesta minha aula, né? Nas 2 primeiras aulas vocês não tiveram esse problema, é isso? É? Foi isso que vocês falaram? Sim. Sim. Tá. Obrigada, ok. Professora, Oi, Andrei. posso falar uma coisa? Pode. Ontem à noite, no RJ segunda edição, RJTV segunda edição, anunciou o negócio lá de redação do Enem. Olha, e você prestou atenção no que foi falado lá? Hein, André? Não, eu só bati o olho e saí de cara. Esse Andrei é uma figura, hein? Então prestem atenção que é o seu futuro, meu aluno. E o texto dissertativo argumentativo tem que estar na sua mente, toda a estrutura dele para você desenvolver bem, hein? Não esqueça disso. Então vamos à chamada. Amanda. Presente. Ana Caroline. Presente. Ana Clara Dias. Presente. Ana Luísa. Presente. Andriei. Presente. Bruno. Presente. Cauã. Cauã. Põe no bate-papo, hein? Se não tem microfone, por favor. Davi Drummond. Presente, senhor. Gustavo. O Gustavo não está. Luiz Felipe. Presente, Luiz Felipe. Presente. Cauã, estou aqui. Ok. Luiz Felipe. Luiz Gustavo. O Luiz Felipe está ali. Estou vendo aqui, apareceu. Eu falei. Ele falou. Ok, Luiz Felipe. Luiz Gustavo. Luiz Gustavo. Marcela. Marcela presente. Ô, Marcela! Como é que você está de saúde? Tudo bem? Tudo bem, Marcela? Que bom você aí na nossa aula. Fico feliz. Teve internada, né? Está melhor. Se cuida, aluna. Cuida da sua saúde para você ficar bem por completo. De verdade, estou feliz com a sua presença aí na nossa aula. Muito bem, que Deus abençoe a sua recuperação. Murilo. Obrigada, Marcelinha, linda, obrigada. Murilo. Presente. Sofia. Sofia. Virna. Presente. E o Vitor? Vitor? Olha, Sofia não respondeu, teve outro aluno também que não respondeu, não me lembro quem. Sofia. O Vitor está aí, ok, Vitor. Nono ano B, Ana Clara Tavares. Presente. Ana Clara Vilarinho. Presente. Brenda. Presente. Davi Siqueira. Eu. Eduardo. Presente. Eduardo, você estava presente quando eu dei um toque nas redações? Você ouviu? Sim. Sim. Esther. Presente. Ian. Aqui. Isabela. Isabela. Júlia Arantes. Presente. Júlia Emanuele.
Ok, presente. Isabela ainda não me respondeu, hein? Professora, eu tô Luan. presente. Opa. Isabela presente, ok. Tô aqui. Ok. Luan. Presente. Luan escutou quando eu li a sua... Sim, ok. Luiz Guilherme. Luiz Guilherme. Maria Clara. Presente. Paulo Vitor. Aqui. Pedro Henrique. Aqui. Juan. Presente. Tainá já está presente. Vinícius, presente também.